E aí, fera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Eu sou Maia Santos, sua apresentadora, e hoje vamos conversar sobre o assunto mais cobrado na prova de Biologia. E você que está aí nos vendo ou ouvindo, já sabe qual é o assunto? Então vamos descobrir com os maiores de Biologia. Bem-vindo, professor André Luiz e professor Carrasco. E aí, Maia, tudo bom? A gente tem um prazer muito grande, né? Tá aqui no videocast, podcast do Vai Cair no Enem, para debater um assunto que vai ser muito importante para o pessoal que vai fazer a prova agora no final do ano. E apenas reforçando que nós iremos pontuar, né, André? Isso. Aquilo que é mais relevante com relação à temática de ecologia, que é um tema pertinente, um tema recorrente, que você pode associar com o cotidiano, e ao mesmo tempo os alunos meio que deixam de lado, por ser um assunto relativamente fácil, que ele veio desde o Fundamental 2, mas tem que lembrar de alguns conceitos elementares. Com certeza. Estamos aqui. Entendi. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento. E agora, sem muita enrolação, professor André, eu quero saber qual é o assunto que é mais cobrado na prova de Biologia. Diz aí para mim. Veja, já tem um tempo que o assunto que mais é cobrado é a parte de meio ambiente, né? A parte de ecologia. Como o Carrasco bem falou, é um assunto que o pessoal deveria dar um cuidado maior na hora de revisão, de estudo, porque é um assunto que já vem do Fundamental 2, mas precisa desse reforço que ele bem falou nos conceitos básicos. Porque eu acredito assim, Carrasco, que conceito básico é fundamental para a gente começar a embasar os conhecimentos, os estudos. Não, com certeza, porque na realidade, quando você estuda meio ambiente, você faz aquela correlação, né? Perfeito. Você é seres vivos, matéria, Isso. Você associa com a biosfera terrestre, com os ecossistemas que nós encontramos, tanto da terra como também na água doce e do mar. Isso. E é importante que o aluno que está ouvindo a gente agora lembre de alguns conceitos elementares, que muitas vezes ele não leva tanto em consideração, mas ele tem que relembrar. Perfeito. Primeiro termo importante que você não pode esquecer, fera, é o termo população. Cuidado para não confundir com comunidade, né, que a gente sempre fala em sala de aula. Isso. População, organismos que fazem parte da mesma espécie, do mesmo táxon. Perfeito. Grupo social, que se perpetua na natureza e gera descendentes com fertilidade. Lembre-se disso. Comunidade é um conjunto de populações que se estabelece em um determinado meio. Isso. Então não se esqueça disso. População, mesma espécie, comunidade é um conjunto de populações. Outra coisa que confunde bastante os alunos, né, André? Que a gente sempre bate na tecla, é quando ele fala sobre habitat e nicho ecológico. Com certeza, confunde, né? Confunde porque a gente fala muito sobre moradia, né? Moradia Isso. é o habitat, é onde o organismo reside. E nicho ecológico é o papel que ele desenvolve naquele meio. Naquele local, é a exato. ação que ele promove naquele espaço. Então, cuidado. Habitat e nicho ecológico são relações parecidas, mas ao mesmo tempo completamente contraditórias, né? Perfeito. E agora, André, o que é que você pode pontuar com relação a outros conceitos importantes? É muito importante, pessoal. Carrasco, muito feliz nas colocações até agora. E o ecossistema, né, Carrasco? O ecossistema, a gente tem uma área onde dentro dessa área vai ter fatores bióticos e abióticos, se relacionando bem ou mal. Aí, Carrasco vai até falar daqui a pouco um pouco mais sobre relações ecológicas, mas dentro de uma área você tem seres vivos e não vivos, bióticos e abióticos, se relacionando. Essa área, na verdade, Carrasco, é um ecossistema, um conceito que sempre está aparecendo numa prova aqui, ali. E dentro disso, eu pontuo, Maia e todo mundo que está vendo e ouvindo a gente, a parte de bioma, né? Perfeito. E assim, nos últimos anos, o pessoal pensa até que é uma questão só de humanas, né? A gente tem batido muito na tecla de biomas. Isso. Biomas. O que você pode pontuar, André, em relação a isso? Como eu estava falando, o bioma ele é um ecossistema que tem uma característica terrestre, né? É uma mata, uma floresta, né? Pampas, savana africana. E tem um bioma, Carrasco, que eu gosto muito de trabalhar nas aulas, que é o nosso aqui, que é a caatinga, né? Que é um bioma único. Um bioma único. Só existe caatinga aqui na nossa região. E dentro desse bioma, a gente tem um grupo de plantas que é muito importante, que são as plantas xerófitas, que são plantas
que usam o habitat do árido e do semiárido. E essas plantas, Carrasco, têm uma especialização em folhas bem importantes, né? Que é a presença do espinho. As folhas diminuem, pessoal, o limbo, que é aquela parte da lâmina da folha, para diminuir a transpiração, já que o ambiente tem pouquíssimo contato com água. Ou seja, os cactos, né? Os cactos, as cactáceas, xerófitas, sim. São xerófitas. São, sim. Com certeza. Entendi. Olha, Maia já entrou no clima de meio ambiente. Imagina para o Enem alunos. muito mais, Show, né? show. As cactáceas, isso. Mas aí eu quero saber como é que esse assunto, né, bioma, ele acaba aparecendo na prova do Enem, né? Na prova de biologia, como é que ele aparece para o nosso estudante? Vê, Maia, Carrasco, o pessoal que está vendo, assistindo, a questão, não é, Carrasco, vai vir descrevendo características de um ambiente, descrevendo o clima, a temperatura, a fauna e flora. Questão de bioma, né, Carrasco? Fala muito a fauna, a flora, né? Porque a cactácea faz parte da flora. E a gente tem alguns animais que estão adaptados a viver em determinados biomas específicos. Então, a questão viria assim, descrevendo características de chuva, de pouca chuva, de muita chuva, se o terreno é mais seco, menos seco, se a questão da fauna, da flora, né, Carrasco? Isso é questão de solo, às vezes também Perfeito, é cobrado, né? Solo, perfeito. que o pessoal tem, de maneira equivocada, acha que só cai na prova de humanas, geografia. Exato. Porque biomas, vamos e convenhamos, é um tema, não vou colocar como chato, mas é um tema muito teórico. Muito Perfeito. teórico, decorativo, Decorativo, mas sim. quando você associa com o dia a dia, Com o dia a dia fica mais fácil. É Fica denso, legal. né? Perfeito. Então, qual seria o exemplo, um exemplo desse assunto no cotidiano que o fera vai olhar e vai dizer, aquilo ali é bioma? a gente pode correlacionar com a Mata Atlântica, né, Perfeito. propriamente dito. Também. É o bioma mais degradado da história. Nós temos apenas, até 2015, os dados do governo passaram para a gente que 7% do bioma tinha sobrado, ou seja, 93% degradado. E um detalhe muito importante da Mata Atlântica é que ela só é bioma para o Enem, porque na prática a devastação que Carrasco falou é tão grande que ela já deixou né, Carrasco, na verdade mesmo, de ser um bioma. Mas para a prova é o bioma, e Carrasco foi muito feliz, o mais devastado, talvez, do planeta, né? A outra pergunta que eu Sim. tenho para fazer, Faça. para ajudar, né, os nossos estudantes que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Eu ouvi vocês dizendo assim, relações ecológicas. Então, eu quero entender como é que esse tema, relações ecológicas, qual a importância dele, como é que ele vai aparecer e qual a importância dele na prova de biologia. Pode me explicar, Carrasco? Posso, com certeza. Na verdade, é assim, relações ecológicas, a gente frisa muito as informações de relações harmônicas e desarmônicas. Uma relação desarmônica seria a relação de parasitismo, predatismo. Isso. Você tem um ganhador e um perdedor. É um ganhador e um perdedor. Uma relação interespecífica, ou seja, tem populações distintas e elas interagem. É importante para você também manter o equilíbrio ecossistêmico daquele espaço, que geralmente a gente sempre torce muito pela presa, né? É comum você verificar na savana o leão indo atrás da zebra, o pessoal, poxa, eu quero que a zebra corra. Mas o leão tem que se alimentar. Perfeito. Essa relação de predatismo para você manter o equilíbrio. Então, toda relação desarmônica ela é assim. É positiva para um, negativa para outro. Mas nas relações harmônicas, que você tem ganho de ambas as partes, ou ganho e não perda de uma parte, Perfeito. Temos uma relação interessantíssima que geralmente o fera confunde, que é a relação de mutualismo com protocooperação. E qual a diferença deles dois? Mutualismo é uma relação obrigatória. É aquela que você tem dois seres que se relacionam, se eles separarem, os dois morrem. Por exemplo, a relação do cupim com o protozoário que ele tem no intestino. O cupim se alimenta de quê? Se alimenta de madeira. Só que o cupim não consegue digerir a madeira por conta própria. Então ele tem um protozoário que faz essa ação para ele. Em troca de abrigo, de proteção, de água. Uma relação obrigatória. Se você retirar o protozoário, o cupim morre de fome. E vice-versa. Isso. E relação de protocooperação não tem obrigação de acontecer. Ela acontece ao acaso, é uma troca de favores, é o famoso dando que se recebe. Perfeito. Mas se separarem, Tá de tudo boa. certo, De boa na lagoa. Não morrem. Entendi.
Muito bom. Isso aí eu não sabia, É show estou de agora bola. sabendo. Mas o professor Leonardo Carrasco é show de bola. Show E de agora bola. eu quero mais um show. De quem? Professor André, É nóis. me diz aí. Eu quero entender como é que você falou em um momento sobre os seres vivos, Isso. né? Na explicação do que Isso. é, do que significa ecologia. Isso. E aí eu quero saber como os seres vivos podem ser distribuídos em uma cadeia alimentar. Como é Certo. que isso ocorre? Certo, é um assunto também Top, muito top, importante, top, né, André? top, não é? Que fecha bem essa parte assim basal da ecologia. Quem Entendi. entender isso que a gente está conversando aqui vai fazer uma prova de meio ambiente lá no Enem, legal. Os seres vivos no meio ambiente, eles são distribuídos em 3 categorias: produtores, consumidores e os decompositores. Tá certo? É de onde vem, o pessoal vai lembrar, o termo autotrófico e heterotrófico. O que é um ser autotrófico? É um ser que produz o próprio alimento, ou pela fotossíntese, ou através de quimiossíntese, que a diferença é que na fotossíntese vai ter energia da luz, e na quimiossíntese a energia vem das oxidações. É um pouco diferente. Mas, no final, vai produzir o famoso C6H12O6, que é uma molécula de glicose, fonte primária de energia. Então, o autótrofo, ele produz o próprio alimento. O heterótrofo, ele se alimenta do que tem no meio ambiente. E aí tem um detalhe. Tem o heterótrofo ou heterotrófico consumidor e tem o heterotrófico decompositor. E o pessoal, né, Carrasco, vai ter que distinguir bem isso, porque o consumidor, que se alimenta do que tem no meio ambiente, ele não tem, Maia, a capacidade de transformar matéria orgânica em inorgânica. Mas o decompositor tem. O decompositor, ele transforma matéria orgânica em inorgânica para fazer aparecer na prova Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. Quando ocorre a decomposição, os produtores reabsorvem aquele material para recomeçar uma nova cadeia alimentar. Então, tem produtores, que são autótrofos, tem consumidores e decompositores, que são heterotróficos. Aí, o que é um produtor? Produz o próprio alimento. Um consumidor se alimenta do meio e o decompositor se alimenta do meio e transforma a matéria orgânica em inorgânica. Perfeito. Simples, construindo rápido aqui uma cadeia. Em miúdos, né? Em miúdos. Uma folha é consumida pela formiga, que é consumido pelo tamanduá, que é comido pela onça. A onça morre. Aí bactérias e fungos vão transformar a matéria orgânica da onça em inorgânica para recomeçar uma nova cadeia alimentar. A folha é produtora, a formiga é consumidora primária, o tamanduá é consumidor secundário, a onça, consumidor terciário, morreu, os decompositores, bactérias e fungos. Isso é mais ou menos na natureza como os seres Da se forma que é distribuem. cobrado. Não é realmente. verdade? Top, Produtores, top, top. consumidores e decompositores. Extraordinário, né? Muito bom. Extraordinário. Quer saber? Palmas para você. Para nós, para nós, para nós. Top demais. Eu achei muito bom. Foi uma ilustração, um exemplo muito bom para os feras entenderem e, principalmente, já tem aí um repertório para a redação. Não tenha dúvida. Só isso que eu queria avisar. Olha, Alerta, repertório de redação. Grande interdisciplinar. Meio ambiente. Um grande repertório. Perfeito. Ótimo. Nosso papo foi muito massa, né? Eu Terminou aprendi já? Já bastante. terminou? Professor, tá chegando ao final. Que bom. A gente tá chegando aqui ao final de mais um podcast do Sons de Aprovação, né? Do Vai Cair no Enem. Quero agradecer muito ao professor Carrasco por ter vindo aqui conversar com a gente, ao professor André Luiz também, para ter essa troca muito massa. Prazer nosso. E pedir para vocês as considerações finais, né? O que é que o senhor, professor André, tem de recado final para o nosso fera que está aí, né? Há menos de 2 meses, já esperando essa grande prova, né? Esse dia tão importante que é o Enem 2022. Pessoal, agradecer ao Vai Cair no Enem, a você, Maia, e ao amigo aqui, Carrasco. Pessoal, muita concentração, muito estudo, se concentre, foque no que você quer, porque vai acontecer. É fé acima de tudo. Agora, essa fé, ela tem que ser embasada no estudo. Como você estuda é uma coisa sua, mas estude, faça acontecer, porque vai estar tudo certo.
eu tenho certeza, vai dar tudo certo. Massa, muito bom seu recado. E o seu? Diga aí para mim, professor Primeiramente, Carrasco. agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com meu amigo André Luiz, amigo de longa estrada, né? Longos vestibulares aí de Enem, de SSA, enfim, vestibulares da particulares também. O projeto Vai Cair no Enem, que contribui tanto para o crescimento dos nossos feras. Você, Maia, que tirou de letra, foi top esse bate-papo informal. Show! Fera, nessa reta final, autoconfiança, sem querer estudar conceitos longos, já está chegando no fim. É importante que você também descanse, porque o descanso faz parte também do processo de fixação de conteúdo científico. Perfeito. E faltam 2 meses. Então, se faltam 2 meses, revisão. Revisão, muita questão. E um dia antes da prova, descanso. Quer ir para o shopping, vai passear, vai almoçar com a família, desopila e vai para a praia, sem exageros, porque no dia seguinte é a primeira parte do teu sonho. É isso aí, fera. Ficamos por aqui. Quero agradecer a vocês que ficaram conosco até o final e também aos professores André Luiz e Carrasco, que são super parceiros do Vai Cair no Enem e deram um show aqui nessa aula para te ajudar na aprovação do Enem 2022. Ah, mas antes de eu ir embora, deixa eu te dar um recado. Você quer continuar a sua preparação? Então acesse @Vai Cair no Enem. Você pode nos encontrar no Twitter, Instagram e Pinterest. Se você ainda não segue a gente no TikTok, vai lá, @Vai Cair no Enem oficial. Ah, tem outra coisinha para vocês. www.vaicairnoenem.com é o local onde você vai acompanhar todas as atualizações em volta do Enem 2022. Ficamos por aqui e até o próximo Sons da Aprovação. Tchau, tchau.